Olá, meu oitavo ano querido, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos dar sequência às nossas aulas de língua portuguesa, mas hoje, antes da orientação da atividade, eu gostaria de partilhar algumas estrofes de um texto de Braulio Bessa com vocês, que tem como título Definição de Saudade. Vamos ler juntos? Eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e da sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo, é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. Se abrir um coração e revirar pelo avesso, tem um mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço. Tem rua, bairro e cidade. Afinal, toda saudade tem um nome e um endereço. A minha saudade tem rua, bairro, cidade, nome e endereço. É você. Que saudade de vocês, dos nossos momentos em aula, das nossas construções. Porém, estamos ansiosos e seguindo firmes para que o foco não possa ser perdido e que assim que nós retornarmos às nossas atividades, possamos estar com uma bagagem de conhecimentos adquiridos durante esse período, ok? Vamos lá para a nossa atividade? Abra aí o teu livro 2. Certo? E nós vamos fazer uma leitura que está nas páginas 8 e 9 de um mini conto que tem como título A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Acompanha no teu livro, ok? Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar durante 15 dias. Veja o que vai acontecendo com ele, mediante as coisas que ele vai falando. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Esse é um texto de Carlos Drummond de Andrade, certo? Podemos encontrar na obra Contos Plausíveis, São Paulo, a editora Companhia das Letras, 2012, página 28. Perceba que é um texto curto, mas é um texto que trata, assim, sobre uma questão importante. O título do texto é A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Por esse título, o que é que nós podemos imaginar que o texto vai falar? Provavelmente sobre alguém que não consiga falar a verdade, não é isso? E esse menino, ele acaba pagando um precinho, né? Porque ele começa a contar algumas coisas e a sua mãe começa a se irritar, porque as coisas que ele fala são coisas surreais, são coisas que fogem daquilo que nós podemos viver na realidade. E aí a mãe preocupada leva para o médico, só que o médico vai dizer para ela que o caso desse menino é caso de poesia. E aí a gente pode fazer uma relação assim maravilhosa com os poetas, né? Com as pessoas que trabalham com as palavras, que unem os sentimentos, que têm uma percepção mais aguçada para os seus escritos. Então esse menino, Paulo, é um caso de poesia. Vamos agora para a atividade. E aí, no primeiro quesito, nós temos uma tabela descritiva, como nós sempre respondemos, tá? E nós vamos precisar preencher esse quadro com os elementos que compõem esse texto, que é um texto narrativo. Então, por exemplo, personagens em suas características. Quais são os personagens? Eu tenho o Paulo, eu tenho a mãe, eu tenho o doutor, ok? Eu tenho esses personagens e tenho características. Qual a característica do menino? Qual a característica da mãe? Será que a mãe dele é uma mãe tranquila, uma mãe muito rigorosa, a ponto de
apenas em ouvir ele falar essas coisas, já deixou de castigo, já levou para o médico, já queria entender o porquê que o filho dela estava agindo daquela forma, certo? E nós temos o médico. O médico é alguém que tem uma visão diferenciada, não é? Então você vai colocar os personagens e você vai colocar do lado do nome dos personagens alguma característica para eles, ok? Lugar. Onde foi que aconteceu essa história? Será que essa história aconteceu apenas no consultório? Antes da mãe levá-lo ao médico, onde foi que eles estavam, certo? Paulo conta a história de um lugar que ele estava, que ele viu uma coisa lá no pátio. Qual foi o lugar? Então você vai colocar os lugares em que a história, a narrativa, ela aconteceu. Depois nós vamos para o tempo. Será que nesse texto nós temos uma indicação específica de tempo? Aí você vai colocar se há uma indicação específica de tempo ou não, ok? Narrador e foco narrativo. O narrador dessa história, será que é o próprio menino Paulo? Porque se for o próprio menino, seria narrador o quê? Personagem. Mas se o narrador da história não for Paulo, então vai ser um narrador em que pessoa? Em terceira pessoa, ok? E aí você vai dizer em que pessoa esse é narrador, personagem ou observador. Quem contou essa história participou da história ou apenas observou e está contando? Depois vamos lá. Qual é o conflito? Qual é o ponto-chave aí da história para causar preocupação na mãe de Paulo? Aí você vai colocar qual é o conflito, ok? Depois, situação mais crítica. Qual foi a última coisa que ele falou? Algo que tem a ver com as borboletas? O que foi? Que situação crítica foi essa? Que foi que ele visualizou que tem relação com as borboletas, que aí acabou fazendo com que sua mãe o levasse ao médico? E depois, desfecho. Como foi que terminou? O médico chegou a uma conclusão, não é isso? Então, percebam que essa tabela ela é uma tabela explicativa, é uma tabela descritiva, certo? Com base em tudo que nós fizemos a leitura no mini conto. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, que eu estou disponível para ajudá-los, ok? A nossa atividade de hoje ela é praticamente toda de compreensão textual. Então, as respostas elas estão interligadas com tudo que nós fizemos a leitura, com tudo que nós falamos, e vai ser bem tranquilo para que vocês respondam. Mas mesmo assim, em caso de dúvida, podem me acionar. Então vamos para o segundo quesito. Depois de ficar de castigo, o filho contou à mãe que um pedaço de lua caíra na escola. O pedaço de lua era semelhante a queijo com buraquinhos e ele provou a lua e tinha gosto de queijo. Nesse relato, a mãe, Paulo demonstrou que o castigo que lhe fora dado anteriormente tinha adiantado e ele não mais misturava fantasia e realidade. Tinha adiantado, agora ele era um bom aluno, ou não tinha adiantado, ele continuava misturando fantasia e realidade. Esse tá muito fácil. Aí você vai assinalar, ok? Terceiro quesito. Ao ler apenas o título, é possível chegar a uma ideia real do assunto desenvolvido no texto? Justifique sua resposta. Quando nós lemos a incapacidade de ser verdadeiro, quando você lê esse título, você consegue imaginar a ideia real do assunto desenvolvido no texto? Sim ou não? E por quê? Quarto quesito, produza outro título para o texto. Agora que você conheceu a história de Paulo, o que é que ele fazia? Que outro título você daria a esse texto? Então, você vai colocar no quarto quesito, ok? Podemos passar para os próximos? Quinto quesito. Observe no conto o uso das expressões. Elas estão em destaque. Um dia, semana seguinte, desta vez, quando e após. O uso dessas expressões tem a função de quê? Vou dar uma dica para vocês. São 2 parênteses que vão ser marcados, ok? Aí vamos lá. Diferenciar as vozes do personagem, identificar diferentes lugares onde ocorre a narrativa, identificar a passagem do tempo da narrativa, introduzir caracterização dos personagens e realizar as partes do texto, relacionar as partes do texto. Então, você vai identificar 2 parênteses que fazem relação a essas expressões. Um dia, semana seguinte, dessa vez, quando e após, ok?
Sexto quesito. Analise os dois trechos a seguir. Trecho 1, trecho 2. No trecho 1 diz o seguinte: um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões de independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Trecho 2. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Então, nós temos dois trechos aí. A pergunta é sobre como as palavras são organizadas nesse trecho, ok? Então, ele pergunta em qual trecho ocorre discurso direto e em qual ocorre discurso indireto. Só para relembrar, no discurso direto, a fala ela vai estar tal qual foi dita, foi falada pelo personagem. E no discurso indireto, alguém vai dizer com suas palavras o que aquele personagem falou, ok? Então, em qual desses dois a gente está percebendo que está escrito da mesma forma que o personagem falou? E em qual deles está alguém está dizendo com suas palavras o que o outro disse? Então, você vai colocar aí, trecho 1, discurso direto ou indireto. Trecho 2, discurso indireto. Aí você pode colocar, por exemplo, trecho 1, discurso tal por causa disso, disso e disso. Trecho 2, discurso tal por causa disso, disso e disso, ok? Letra B. Explique a pontuação usada para marcar o discurso direto no trecho. Vocês vão perceber que o discurso direto ele é marcado por sinais de pontuações específicos. Dá uma olhadinha no trecho 2 e vê o que é que inicia o período. É uma dica. Letra C. Transforme o trecho que está em discurso indireto em discurso direto, inserindo sinais de pontuação e fazendo as adaptações necessárias. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse trecho aí, ó. Um dia o menino chegou em casa dizendo. Aí você vai fazer o quê? Colocar 2 pontos depois de dizendo e vai colocar a continuação. Ou então você pode também fazer o seguinte: um dia o menino chegou em casa dizendo para a mãe. Aí 2 pontos, travessão, coloca o que foi que o menino falou, ok? Aí vai depender de como você achar melhor organizar o trecho. Mas no próprio livro de vocês, na página 11, vocês vão ver esse tópico aí, ó, conceituando. Pega o seu marca-texto e destaca essa parte conceituando. Vamos ver o que tem. Discurso direto é caracterizado por ser produzido a fala exata do personagem. Aquilo que eu falei, da mesma forma que o personagem falou, essa fala ela vai estar sendo expressa nesse discurso. E o discurso indireto é caracterizado pela interferência do narrador. Ou seja, quem está contando vai reproduzir com suas palavras a fala do personagem. Vamos pensar no exemplo prático. Alguém contou algo para você e quando você encontrar um amigo, você quer contar o que aquela pessoa lhe disse. Porém, você não vai dizer do mesmo jeito que ela falou, você vai dizer com suas palavras o que ela falou. Nesse caso, você está usando o discurso indireto. Agora, se você encontra seu amigo e você diz assim, ó, por exemplo, Letícia disse, e você vai dizer da mesma forma que Letícia falou, então, discurso direto, ok? Isso vai ajudar também para que vocês respondam o sexto quesito, esses 2 trechos. Passando, nós temos o 7º quesito. Ao ler as histórias contadas por Paulo, é possível perceber que ele utiliza metáfora para lidar com a realidade. Ele utiliza uma figura de linguagem que estabelece uma relação de comparação, certo? Mas não usa os conectivos tal qual, como, parece. E todo mundo lembra que a metáfora ela utiliza a linguagem o quê? Conotativa, que é uma linguagem figurada, não é aquela linguagem literal não é o sentido literal do que está sendo apresentado. Por exemplo, se eu digo meu irmão é uma fera, eu estou usando a figura de linguagem metáfora, estou estabelecendo uma relação aí comparativa, certo? Mas eu não digo meu irmão é como uma fera. Se eu dissesse assim, eu teria comparação. Quando eu comparo de forma implícita, e usando essa linguagem conotativa, então eu tenho metáfora. Vamos ver o que a questão está pedindo. Releia estes trechos.
Vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Depois nós temos: caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Todas as borboletas da terra passaram pela chácara da senhora Eupídia, e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu. Letra A. Pesquise o significado de Dragões da Independência e fotonovela. Isso aí você vai pesquisar e vai colocar o significado que tem a relação com esse contexto, tá certo? Ele viu lá no pátio da escola esses dragões cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Você vai pesquisar o significado e vai colocar aqui na letra A. Letra B. Que associação de sentidos Paulo fez para relacionar lua a queijo, borboletas a tapete voador? Normalmente os desenhos da lua que nós vemos não parecem com o formato, a composição do queijo, não é? Então pode ser que ele tenha feito essa relação, certo? A lua, a ideia da cor, as crateras que o queijo tem. E a ideia de borboleta e tapete voador é porque quando muitas borboletas elas se unem e saem voando, é como se a gente estivesse vendo um tapete. Então, na imaginação dele, esse tapete, essas borboletas, elas estavam compondo um tapete voador que poderia levá-lo para explorar algum lugar, ok? Letra C. Em sentido literal, ao pé da letra realmente. O que poderia ter acontecido para que ele fizesse essas associações e produzisse essas metáforas? Provavelmente algo pode ter promovido, pode ter despertado essa criatividade dele, certo? Então, muitas borboletas voando na chácara, ele pode ter imaginado a ideia do tapete voador, a ideia do dragão no pátio da escola poderia ter sido algum reflexo. Então, muita coisa pode ter acontecido para que ele tivesse essa ideia dessas coisas que fogem tanto do real, ok? 8º quesito. O que pode provocar humor nesse mini conto? Você vai dizer o que é que pode provocar humor aí? Que relação de humor pode ser estabelecida nessa história, contando que esse menino ele tinha uma visão totalmente diferenciada das coisas. Ele faz uma brincadeira, né? Entre a fantasia e a realidade. Então, gente, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês consigam responder.